Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, beleza? Hoje estou aqui com um dos meus professores que me ensinou muita medicina na residência, admirado por muitos residentes, inclusive por mim, e tem um currículo excepcional, que é o Paulo Lins. Então, ele é coordenador da UTI do HC de nefrologia. Ele também é médico assistente do grupo da injúria renal aguda, também no HC. Além disso, é médico diarista do pronto-socorro de clínica médica no HU da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, médico da CTI do Hospital Vila Santa Catarina, da Sociedade de Beneficência Israelita Brasileira Albert Einstein. E para quem quiser seguir o professor, tem o Instagram dele, que é o @paulolins, e também tem o @nefronews. Beleza, professor? Beleza. Fiquei até sem graça aí com o elogio. Obrigado, Eduardo. Nada. Então, se você quiser falar um pouco do que é o Nefronews, para a galera ficar sabendo, porque eu sigo a página, eu curto. Cara, a Nefronews é um grupo de nefrologistas, é o pessoal do HC, que a gente traz ideias de revisão e de casos relacionados à nefrologia, artigos novos, ou tenta trazer o que os últimos guidelines estão trazendo. São posts bem interessantes para salvar, para deixar guardado, para uso futuro, para as provas, para tudo. É uma página bem interessante, a gente curte muito, tá lá. É um grupo de vários nefrologistas que vão fazendo posts lá, e eu faço parte do grupo editorial. Boa. Para quem não sabe, o professor Paulo Lins, além de mestre da nefrologia, é um clínico geral, assim, muito acima da média. Então, o tema de hoje é nefrologia, a gente vai falar de hiponatremia. Eu sei que é um tema que mexe com a cabeça de muita gente, até eu fico confuso muitas vezes, porque é muito complexo. A gente tem um post de hiponatremia, então eu vou começar aqui a fazer uma pergunta básica para o professor, que é, você pode falar um pouquinho da fisiologia do sódio, função do sódio, como é que ele é regulado? Brevemente, professor. Então, para a gente brevemente falar do sódio, breve é difícil, né? Se falam para eu falar de sódio, eu falo horas e horas e horas e horas, fico empolgado, começo a falar, não para mais, mas você pode me cortar. Sempre que a gente vai pensar em sódio, a gente tem que pensar sempre sódio e potássio. O sódio foi escolhido lá atrás, se a gente for olhar em biologia evolutiva, ele foi escolhido como eletrólito que faria o tônus vascular, o tônus da célula, e que permitiria que os seres vivos saíssem do mar e fossem viver em superfície terrestre. Isso é uma viagem, isso é uma pira, mas isso é importante para a gente lembrar que o sódio é o principal regulador da tonicidade, da osmolaridade do sangue. Então, sem sódio, sem utilizar do gradiente do sódio e do gradiente do potássio, não estaríamos aqui, não teríamos todas as funções orgânicas que temos. E a gente tem que lembrar, então, que sempre que a gente fala de sódio, a gente vai trabalhar um pouquinho com potássio e muito com água. Então, falar da fisiologia do sódio é falar eminentemente de como o organismo trabalha com a sua tonicidade, com a sua osmolaridade. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o organismo ele tem um osmostato, são os osmostatos centrais, e que eles detectam não o nível de sódio propriamente dito, mas eles detectam a osmolaridade do sangue. Isso vai ajudar a gente lá na frente, quando a gente estiver falando de causas de hiponatremia, de como que a gente trabalha com as hiponatremias, isso vai ajudar a gente a entender algumas etiologias de hiponatremia. Então, o sistema nervoso, ele sente, ele tem homeostatos, que começa a sentir quando a osmolaridade está subindo, quando a osmolaridade do sangue está subindo, ou seja, provavelmente é quando o sódio está subindo, mas se eu tiver outro osmol fazendo o papel de sódio, ele vai sentir do mesmo jeito e vai ativar esses efetores do mesmo jeito. De forma muito simples, a gente tem dois efetores.
A partir dos 280 de osmolaridade sérica, vamos colocar que é uma osmolaridade normal aí, na maioria dos lugares coloca entre 275 até uns 290, 300 no máximo. A partir de 280, eu vou começar a ter uma secreção do antigo hormônio, do hormônio conhecido por quase todo mundo, que é a vasopressina, que é um hormônio antidiurético. Então, a partir de 280, quando a osmolaridade vai subindo, o organismo, a neurohipófise, começa a soltar essa vasopressina no sangue. Essa vasopressina vai fazer ação principalmente renal, a partir de receptores específicos, e ela vai fazer o quê? Vai terminar concentrando a urina, vai concentrar a urina e vai segurar a água. Para quê? Para segurar a osmolaridade. Passou de 290, minha osmolaridade está subindo mais, bateu 290 para cima, eu ativo um segundo efetor para regular a osmolaridade, que é o reflexo de sede. Então, a gente começa a sentir sede também. Então, quando a gente vai falar de distúrbio do sódio e tentar correlacionar com a fisiopatologia, a gente vai lembrar que uma hiponatremia vai ter que ter um dos 3 pontos. Ou eu estou soltando vasopressina demais, alguma coisa aconteceu que o meu homeostato está soltando vasopressina em excesso, ou essa vasopressina ou alguma coisa que se parece com vasopressina está fazendo muita ação no rim, está fazendo o rim absorver muita água, então está fazendo um balanço de água muito positivo, está puxando muita água de volta, ou eu tenho alguma situação de sede modificada. Um distúrbio psiquiátrico ou neuropsiquiátrico que faz o paciente ter uma percepção alterada da sede. Ele usou alguma coisa que fez ele ficar com sede numa osmolaridade menor, então ele está tomando muita água e ele faz uma intoxicação hídrica. Então, de novo, sempre que eu tenho distúrbio do sódio, tendência à hiponatremia, eu vou ter um desbalanço de um desses 3 pontos ou mais de um desses pontos. Secreção do ADH pela neurohipófise, como que esse homeostato está funcionando, como que esse ADH, ou se tem alguma coisa parecida com ADH, fazendo a sua ação lá na célula renal, na célula tubular, ou eu tenho uma percepção alterada da sede, fazendo o nosso paciente, o nosso caso em questão, procurar mais água do que deveria. Então, eu puxo a fisiologia básica da água vai usar esses 3 aspectos para explicar os distúrbios de hiponatremia do nosso paciente. Então, se a gente olhar para um paciente hiponatrêmico, realmente hiponatrêmico, uma hiponatremia verdadeira, a gente vai tentar explicar essa hiponatremia a partir desses 3 pontos. Lá na frente, quando a gente falar das etiologias da hiponatremia, eu vou puxar essa revisão fisiológica para a gente conseguir entender melhor e trabalhar melhor com o que a gente pode fazer de terapêutico para o paciente, que a terapia sempre fica muito confusa. Mas se a gente usa esse conceito fisiológico, fica um pouquinho mais prático, um pouco menos maçante trabalhar com hiponatremia. Nossa, muito bom, professor. Que bom que eu estou gravando, né? Então, bom, demais, achei demais essa resumida. E pensando no paciente que vai vir no pronto-socorro, que vai ser internado, quais são os sintomas que eles geralmente têm? Cara, então, se a gente vai avaliar sintomas, a gente pode tirar. Sintoma de hiponatremia são sintomas eminentemente inespecíficos, né? A gente consegue classificar a hiponatremia, tem um consenso europeu que classifica a hiponatremia em leve, moderada e grave. Hiponatremia se define na maioria das literaturas em sódio menor que 135, mas tem um pessoal mais purista, um pessoal mais de bancada que gosta de falar que sódio menor que 137 já é considerado hiponatremia. E aí ele classifica menor que 135 até 130 leve, 139 até 125 moderada, 129, desculpa, até 125 moderada e menor que 125 hiponatremia profunda ou grave. O up-to-date traz diferente. Eu gosto mais da definição do up-to-date. Ele coloca uma definição diferente, ele vai diferente do que a gente esperava do consenso europeu,
mas de forma geral é mais prática, é mais baseada nas evidências. Então ele coloca hiponatremia leve entre 130 a 135, moderada 120 a 130, menor que 120 ele coloca de hiponatremia grave. Eu gosto de brincar com os meninos da Escola Paulista, com os residentes da clínica médica, que hiponatremia para internar de verdade, como causa primária da internação, é sódio menor que 120. Se o sódio está acima de 120, provavelmente esse paciente não tem motivo para estar internado. E quais os motivos, quais são os sintomas que a gente traz? Os sintomas na hiponatremia leve, moderada, são sintomas inespecíficos. Náusea, uma leve confusão, uma cefaleia. Se essa náusea já vem com vômito, aí eu já chamo que essa hiponatremia não é mais moderada. Essa hiponatremia já é uma hiponatremia grave. Vômito, desconforto mais importante, anormalidades do sono ou sonolência profunda, crise convulsiva e coma, eu já chamo então como uma hiponatremia grave. Lembrar que hiponatremia é eminentemente uma doença de sistema nervoso central. Eu não faço par craniano, eu não faço déficit focal, eu vou fazer um encefálico difuso, que vai aparecer como, então, náusea de comecinho, um pouquinho de confusão, dor de cabeça. Se essa náusea vem com vômito, eu já falo que meu sintoma é grave. Se eu começo a ter uma normalidade do Glasgow mais importante, uma sonolência mais importante, uma crise convulsiva, eu vou falar que isso é grave e acabou. A gente entende que sempre que o sintoma é grave, aí a gente vai puxar a parte da classe, um pouquinho mais da classificação, a gente fala que sintoma grave, eu entendo que a hiponatremia deve ser aguda. Se eu não tenho hiponatremia com sintoma grave, então, de novo, hiponatremia com sintoma grave, entende-se que isso deve ser agudo ou crônico agudizado e trata desse jeito, e depois a gente corre atrás do que tiver de situações crônicas envolvidas. Só falando um pouquinho mais de sintoma, indo para uma coisa muito fora da emergência, muito fora da terapia intensiva, tem umas coisas bizarras falando de hiponatremia, que tem estudos falando que sódio baixo, hiponatremia, se correlaciona mais com acidente veicular. Pacientes hiponatrêmicos, eles batem mais o carro, eles sofrem mais acidente do que pacientes normonatrêmicos. Provavelmente numa condição de cerebelo, de coordenação motora, que esses pacientes têm reflexos um pouquinho mais lentificados. Tem até estudo de marcha falando que pacientes com hiponatremia leve, inclusive, eles têm uma marcha parecida com uma embriaguez moderada. Então, isso é uma coisa super interessante, mais para a parte do trauma. Paciente hiponatrêmico sofre mais acidente veicular, tem mais queda, tem mais tudo isso. Então, ficar atento no idoso. Aquela ideia da hiponatremia crônica não precisa tratar hoje, já não é tão bem assim. E outro ponto interessante, a gente puxa para o lado da endocrinologia e hiponatremia, que hiponatremia é fator de risco hoje bem definido para osteoporose. A gente entende que o principal fator de manter o osso íntegro e manter a densidade óssea é ter tendão hidratado e tendão fazendo estresse tensional no osso. Se o meu tendão desidrata, e ele desidrata como? Quando ele perde sódio, por isso que a hiponatremia é o fator de risco. Eu tenho um glicosaminoglicano sem sódio, então ele não puxa água, ele vai ficar um tendão relativamente desidratado, apesar de estar hiponatrêmico, eu vou predispor esse osso a fazer um processo de maior reabsorção e tender a osteoporose. Então, resumindo, hiponatremia na sala de emergência, eminentemente sintomas de sistema nervoso. Náusea, confusão, rebaixamento de nível de consciência, até crise convulsiva e coma. No ambulatório, a gente puxa essa coisa da osteoporose, mas isso é relativamente incomum da gente trabalhar. A literatura ainda não sabe muito bem o que fazer com isso. No idoso, a gente sabe que hiponatremia é fator de risco para queda. No trauma, hiponatremia é fator de risco para acidente veicular. Muito bom, professor. Bonito. Esse da osteoporose, eu descobri recentemente também. E tem alguns artigos, né, que falam que está associado com osteoporose e como aumenta o risco de queda, aumenta o risco de fratura, principalmente Sim. em idoso, né? É bem interessante isso. E já que você tocou no assunto, como é que a gente classifica em agudo versus crônico?
Então, a principal classificação, as principais classificações de propostas, vou falar em 48 horas, né? Menos de 48 horas a gente fala que é agudo, passou de 48 horas da instalação do distúrbio do sódio, a gente fala que é crônico. O que a literatura está trazendo de mais recente é que se tem sintoma grave, entende que é agudo. Então, se você está trazendo um paciente que está convulsionando, que está em coma, que está numa sonolência importante, ou tem um sintoma muito exuberante, você vai entender que esse sintoma, se você entende que esse sintoma é agudo, você vai entender que essa hiponatremia é aguda, tá bom? Então, é simples aqui, a gente fala em 48 horas e traz essa novidade do sintoma agudo. A gente não vai esperar muito tempo, por exemplo, o paciente que chega convulsionando e eu suspeito de hiponatremia, eu tenho que ter urgência, eu tenho que ser muito eficaz no tratamento, eu não posso esperar sair o sódio para aí falar, poxa, é uma hiponatremia, nossa, o sódio veio de 115, está grave, vou repor sódio. Vou repor em 24 horas. Não. A literatura já fala que eu tenho que ser mais ágil, que tenho que ser mais precoce, eu tenho que cuidar mais rápido desse sódio, mas a gente vai mostrar que não precisa ser tão afoito assim, tem situações muito específicas que mostram para a gente o benefício de tratar, apesar de não ter o nível do sódio. Vou falar alguns casos, algumas situações que já tem autorização de dar a salina, mesmo sem nível de sódio bem definido. Feito? Nossa, muito bom. E antes da gente começar a falar da investigação etiológica, o senhor pode falar um pouquinho da adaptação cerebral, por que agudo e crônico teria diferença nos sintomas? Então, o que a gente entende, e por isso que fecha o número 48 horas, é que 48 horas é o tempo para o cérebro se adaptar a nova osmolaridade, né? A gente sabe que quando a gente cai o sódio sérico, o sódio do líquor, o sódio do sistema nervoso central, o sódio apresentado principalmente para a célula glial, vai ficar um sódio maior. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a barreira hematocefálica, que está dividindo dois ambientes com sódio diferente, sódio do sangue baixo, sódio do sistema nervoso alto, vai terminar entrando água ali, e isso vai causar um edema. Um pequeno edema que pode ser o responsável pelos sintomas mais agudos, né? Uma síndrome de hipertensão intracraniana-like. Só que com o tempo, esse sistema nervoso ele vai aprendendo a lidar com isso, ele vai se livrando desses osmóis, ele vai jogando tudo fora, esses osmóis que ele não precisa, principalmente as células gliais, elas se livram desses osmóis e entra num novo equilíbrio. Esse cérebro fica levemente inchado, hiponatrêmico, e aí a gente vai lembrar lá na frente os fatores de risco para hipercorreção, né? O que a gente tem que tomar cuidado da hipercorreção do sódio. E aí ele se segura nisso. Então, o meu paciente hiponatrêmico passou 48 horas, o cérebro vai terminar se adaptando a isso, se livrando de osmose, ele termina fazendo um efluxo desses osmóis, taurina, e outros osmóis efetivos, que são osmóis intracelulares, e termina se adaptando a esse novo status osmótico do paciente. Por isso que se passou de 48 horas, eu tenho que corrigir esse sódio lentamente, porque quando eu corrijo o sódio rápido, o sistema nervoso vai agora estar com uma osmolaridade menor. Então eu corrijo o sódio, eu vou terminar desidratando esse cérebro, eu vou puxar a água do cérebro de volta para o compartimento intravascular. Isso vai causar diversas situações em sistema nervoso que a gente conhece como mielinólise, tá bom? Muito bom, professor. Então, acho que agora a gente pode partir para as causas, né? Como é que seria a classificação, então, das causas de hiponatremia? E a gente vai falando também da investigação, como é que se investigaria? Então, gosto de outra brincadeira que eu faço com os meus residentes de clínica e de nefro, é que, teoricamente, hiponatremia, a gente não precisa muito de história. A gente eminentemente, paciente com hiponatremia no pronto-socorro,
Só com exames, praticamente, você consegue resolver. Você pode ter na história alguma coisa muito contundente que te ajude, por exemplo, uma história de vômitos, de diarreia, de abuso de diurético, eu tenho uma IC grave, mas isso muitas vezes não aparece para você de cara, você não consegue determinar. Ou o paciente chega tão grave que ele foi entubado, aí você não sabe literalmente história nenhuma. Vamos por exemplo, chegou de SAMU entubado, você colhe o sódio, vem o sódio de 115. E aí, você não tem história, você não tem nada, praticamente. Você acabou de entubar o paciente, está na sala de emergência, o paciente foi encontrado rebaixado em via pública, foi entubado pelo SAMU, trouxeram para o pronto-socorro e te entregaram o paciente com sódio, primeiro sódio da gasometria de 115. Então, aí você vai ter que ter uma triagem de causas de hiponatremia e primeiro, antes de olhar para as causas de hiponatremia, a gente tem que excluir coisas que confundem a gente em relação ao sódio, que são as pseudo-hiponatremias ou as situações de hiponatremia não reais, que é a hiponatremia normo-osmolar e a hiponatremia hiperosmolar. Então, a hiponatremia verdadeira é a hiponatremia que eu tenho uma hipoosmolaridade. Eu tenho uma hiposmolaridade sanguínea. Se eu tiver uma situação de osmolaridade sanguínea normal ou aumentada, eu vou pensar que essa hiponatremia não é tão verdadeira assim. Então, hiponatremia hiperosmolar é alguma coisa no sangue que está aumentando a osmolaridade desse sangue e falsamente derrubando o valor do sódio. Quando a gente corrigir essa coisa alta no sangue, ou o organismo se livrar dessa situação que está afetando a osmolaridade, o sódio tende a normalizar. Então, eu vou tratar eminentemente a causa do aumento dessa osmolaridade. O exemplo mais clássico que a gente tem é as crises hiperglicêmicas. Se eu tiver uma hiperglicemia grave, a minha osmolaridade sanguínea termina subindo e o meu sódio termina caindo por uma situação de troca desse sódio para o intra e extracelular, para tentar fazer um equilíbrio osmótico e não fazer um estresse osmótico nas células. Então, numa crise hiperglicêmica, eu vou ter essa situação. Existe fórmula para a gente tentar predizer essa questão do sódio, aquela fórmula dos estados hiperglicêmicos, da cetoacidose, do estado hiperglicêmico hiperosmolar, que é aquela fórmula conhecida, eu vou variar o sódio conforme a glicemia. Tem várias fórmulas. A fórmula mais conhecida, que vai variar entre 1,8 a 2,4 de sódio para cada 100 de glicemia. Por que eu estou falando 1,8 a 2,4? Esse número ele varia conforme o nível de glicemia. Quanto maior a glicemia, mais perto de 2,4 tem que ser o meu fator de correção. Então, a gente pode começar até 1,8, 1,6 e chegar até 2,4. Então, uma glicemia entre 100 a 500, eu vou ficar ali perto de 1,8. Uma glicemia que passou de 1.000, eu vou ter que ter um fator de correção mais alto, eu vou ter que ter um fator de correção de 2,4. Não tem nenhum guideline que recomenda um número ou outro. Ele só fala isso, tem que tomar cuidado para a correção do sódio pela glicemia, por causa dessa situação que as curvas de correção não são lineares, né? Então tem que tomar cuidado, mas é um negócio muito específico. Você vai tratar a hiperglicemia, você vai hidratar seu paciente, você vai começar a infusão de potássio se ele tiver normo ou hipocalêmico, conforme o protocolo de cetoacidose ou estado hiperosmolar, vai começar a insulina, vai corrigir a glicemia e o sódio provavelmente vai corrigir consequentemente a isso. Outras situações que eu tenho hiponatremia hiperosmolar é as situações de diuréticos osmóticos, né? O manitol é um dos principais diuréticos osmóticos que vai causar essa situação, que também é a mesma coisa. Passou um tempo, passou a meia-vida do manitol, o manitol sumiu, acabou. Então, de hiponatremia hiperosmolar, a gente vai lembrar dessas duas principais causas. São raras e não mexe em nada de sódio, não é. Os sintomas são eminentemente da alteração da osmolaridade do sangue. Quando a gente fala de hiponatremia isoosmolar, ou seja, uma hiponatremia que eu tenho a osmolaridade do sangue normal, eu vou tentar pensar em causas que estão falseando a leitura do meu sódio no eletrodo.
O que é isso? Quando a gente vai aferir o valor de sódio, eu colho sangue no tubo seco, eu vou fazer um centrifugado desse sobrenadante e eu vou mandar isso para a aferição do sódio. A gente sabe que esse sobrenadante, ou o sódio sérico, ele vai ser uma mistura de água, sódio, proteínas e lipídios. A máquina, o leitor, ele faz uma regra de 3. Por que uma regra de 3? Porque como tem uma proporção de sódio mais água e uma proporção de proteína mais lipídio, ele vai medir só o sódio de onde tem água. O da proteína e do lipídio, ele não mede. Então, ele tem que fazer uma regra de 3 para corrigir essa desproporção. Então, a regra de 3 que ele faz, ele entende que 7% do conteúdo plasmático, do conteúdo do soro, é de proteína e lipídio. E aí ele vai fazer uma regra de 3. 93%, né, que é 100 menos 7, tá para o sódio que eu aferido na máquina, 100% tá para X, esse X é o sódio que ele vai dar no resultado. Então, se eu tiver uma situação de lipídio muito alto no sangue ou de proteína muito alta no sangue, o sódio sérico, o sódio que eu peço de tubo seco, o sódio normal que a gente coleta, vai vir inapropriadamente baixo. Como que é isso? Qual que é o número mágico? A gente sabe que de triglicerídeo, de lipídio, eu tenho que ter pelo menos 1.000 a 2.000 de triglicerídeo para bater o sódio para baixo, para ter uma repercussão de hiponatremia e eu me preocupar com esse valor de sódio. Então, é uma trigliceridemia que eu vou terminar reconhecendo de outra maneira, que eu vou terminar achando de outra maneira. Já proteína fico mais preocupado, valores ao redor, se eu tiver um excesso de 5 a 10 gramas, ou seja, a mais do que eu estou esperando, então eu tenho uma proteína total de 10, 15 gramas, eu vou ter um componente de hiponatremia importante, uma pseudo-hiponatremia importante. Quais as condições que vão fazer essa hiperproteinemia, aumento de proteína no sangue? Mieloma múltiplo, principal doença que vai aparecer para a gente, e uma situação menos comum, não é doença mesmo, mas agora, na era de novas terapias reumatológicas, novas terapias imunes, a imunoglobulina. Imunoglobulina humana, quando eu infundo no paciente, é proteína. E essa proteína vai terminar tendo efeito colateral derrubar a medida do sódio sérico. Então, as pseudohiponatremia, secundária hiperlipidemia e secundária hiperproteinemia são condições que a gente vai só observar. Eu não vou ter nenhuma conduta específica. Se eu quiser bater o martelo que é isso mesmo, eu vou dosar o conteúdo de lipídio, vou fazer um colesterol total e frações, mais triglicerídeo, e vou dosar proteína totais, vou terminar tendo uma ideia do que está acontecendo. Se eu quiser ir para um método ideal, eu vou pegar uma aferição do sódio que não sofre interferência pelo conteúdo de lipídio e proteína. Os gasômetros, como ele tem uma metodologia de dosagem do sódio direta, que é de sangue total, ou seja, é um sangue que ele não faz essas regras todas, ele pode ter menos interferência, mas você tem que checar no laboratório qual que é o gasômetro. Então, isso também dá muito trabalho. A gente termina entendendo que isso está tranquilo, que são distúrbios do sódio relativamente inócuos para o nosso paciente. Então, só sobra, a gente falou de hiponatremia hipertônica, hiponatremia normotônica, né, ou a pseudo-hiponatremia, e aí sobra hiponatremia real, que agora, sempre que eu falar de hiponatremia, a gente vai entender que é hiponatremia hipotônica, ou seja, a tonicidade do sangue, a osmolaridade do sangue é baixa. Pelo menos, vamos colocar aí um número mágico, menor que 275, menor que 280, para eu falar que essa hiponatremia é uma hiponatremia hipotônica real. 275 é o melhor número da literatura. E aqui que é o grande divisor de águas na nossa conduta. Vamos pôr aquele exemplo do paciente encontrado em via pública, rebaixado, ele foi entubado, trazido para o nosso serviço de emergência
e não tenho história nenhuma desse paciente, só tenho uma dosagem de sódio que veio de 115. Esse paciente, eu vou ter um divisor de águas agora na vida dele, porque o primeiro exame que eu tenho que ter num paciente com hiponatremia hipotônica, depois de excluído as pseudos hiponatremias, é a dosagem da osmolaridade urinária. Se eu tiver uma osmolaridade urinária baixa, ou seja, menor que 100, menor que 200, menor que 100 é o melhor número para lembrar, eu só tenho um diagnóstico possível para esse paciente. Então, de novo, se o meu paciente chega hiponatrêmico, bem hiponatrêmico, uma hiponatremia hipotônica, o primeiro exame que eu vou tentar coletar desse paciente é a osmolaridade urinária, ou pelo menos dar uma olhada na urina 1 dele. Se a osmolaridade urinária vem baixa ou uma densidade vem bem baixinha, então eu tenho uma situação meio estranha. O que é essa situação estranha? Eu estou com um paciente hiponatrêmico, ou seja, o sódio dele está baixo, ele tem um excesso de água corporal provável, só que ele não está, a urina dele também está jogando só água fora. Poxa, que estranho. Ele está numa situação de hiponatremia, ele está hipotônico e a urina dele está jogando só água fora. Alguma coisa está errada. O que é essa coisa errada? Essa coisa errada é que ele está ingerindo água demais. Então a urina está tentando compensar esse excesso de ingesta e termina não conseguindo, aí baixa o sódio. Então, encerrando esse ponto da osmolaridade urinária. Primeiro exame na hiponatremia hipotônica é a osmolaridade urinária. Se ela vier menor que 100, menor que 200, o único diagnóstico possível são os distúrbios psiquiátricos, a polidípsia primária, ou a potomania, ou uma anorexia nervosa, que o paciente não come nada, ele não faz nenhuma dieta osmolar, então ele não tem osmol para jogar fora, ele só joga água fora. Tem a tal da dieta tea and toast, né, que é a dieta de chá e bolacha, que é um paciente que só come isso, e como chá e bolacha não tem quase nada de sódio, ele vai fazer uma hiponatremia porque ele só está tomando água. E as polidípsias primárias, que é o distúrbio mais comum da nossa prática clínica quando a gente tem a osmolaridade urinária muito baixa, que é o paciente que toma 8, 10, 15 litros de água. Passou de 8 litros de água por dia, dificilmente o organismo consegue dar conta de jogar todo esse excesso de água fora e vai ter uma tendência à hiponatremia. Só se esse paciente come uma dieta muito osmolar para fazer um equilíbrio. Então, de novo, meu paciente chegou rebaixado, intubado, sódio baixo, primeiro exame que eu tenho que ter dele, osmolaridade urinária. Se vier menor que 100, menor que 200, deve ser distúrbio psiquiátrico, ele está tendo excesso de entrada de água de algum jeito. Se eu não tenho osmolaridade urinária no meu hospital, eu vou pedir pelo menos uma urina 1, um exame qualitativo de urina, e vou usar a densidade urinária para ter uma ideia. Densidade urinária muito baixa, menor que 1,005, esse paciente provavelmente tem um distúrbio psiquiátrico relacionado. Eu vou tomar muito cuidado no manejo desse paciente, eu já vou chegar no ponto de qual que é o cuidado que a gente tem que tomar. Seguindo para o outro lado, se esse paciente vem com uma osmolaridade maior que 200, uma osmolaridade urinária alta, ou apropriadamente alta, aí sim eu vou lançar mão de outros exames. E principal exame é examinar o volume do líquido extracelular, que é o quê? Avaliar a volemia do meu paciente. Eu posso usar exame físico, eu posso usar anamnese, eu posso, nesse exame físico, olhar, ele tem jugular ingurgitada, ele tem reflexo hepatojugular, eu consigo auscultar uma B3, eu consigo ver edema periférico, eu noto o turgor de pele, eu noto o turgor de mucosas, eu vejo se ele produz lágrima ou não, para avaliar desidratação, que é o outro lado, né? Eu posso usar ultrassom à beira-leito, eu posso usar ultrassom, olhar a cava do meu paciente, ver qual que é o tamanho dessa cava e sua variabilidade. Posso fazer um ultrassom de pulmão, ver se ele tem linha B, para pensar se ele está congesto ou não. E posso usar mais exames? Posso ir para um BNP estourado vai trazer uma predição de que meu paciente deva estar num estado hipervolêmico. Então, são vários exames que me ajudam a estratificar a volemia do meu paciente.
Se ele tem uma história de náusea, de vômito, de diarreia, ele também tem uso excessivo de diurético, ou tem alguma coisa que me jogue ele muito para o lado do hipovolêmico, eu vou chamar isso como uma hiponatremia hipovolêmica, tá? Para provas de vida, prova de acesso direto, prova de R3, prova de concurso. Um concurso nunca vai te dar dúvida numa questão de sódio sobre a volemia do seu paciente. Ele sempre vai trazer uma volemia muito clara. Se ele fala que o paciente tinha mucosas desidratadas, se ele não tinha jugular engurgitada, ele está te jogando que esse paciente deve ter uma hiponatremia hipovolêmica. Se ele fala, não, a jugular do paciente estava engurgitada, ele tinha B3, ele tinha ecreptor, excetor creptante, ele tinha linha B no ultrassom, a cava dele batia 3 centímetros de cava e não variava nada, está aumentado. Então, a prova nunca vai te dar dúvida. O que te dá dúvida é na vida real. Quando esse paciente chega na sala de emergência, é muito difícil você bater o martelo se ele está hipovolêmico, hipervolêmico ou o grande pepino da nossa vida como nefrologista e como cardio, como intensivista, que são as 3 especialidades que trabalham muito com volemia, né? Vão falar, esse paciente está euvolêmico. Eu acho que uma das coisas mais estranhas que a gente pode escrever é manter euvolemia. Uma das coisas mais difíceis de se avaliar é falar que o paciente está euvolêmico. Então, isso é muito difícil. Então, o que a gente vai fazer na prática? A gente vai tentar jogar o paciente num grupo e tentar conduzi-lo desse jeito. Então, de novo, só revisando, hiponatremia hipotônica, primeiro ponto, osmolaridade urinária, se vem baixa, distúrbio psiquiátrico, acabou por aí, polidípsia. Se a osmolaridade urinária vier alta, vou olhar o volume do líquido extracelular, exame físico, anamnese, propedêutica armada, posso usar um pouco de laboratório nisso, vou estimar hipovolêmico, hipervolêmico ou euvolêmico. Feito? Espero que tenha sido claro, Eduardo. Não, pô, mais claro que isso é impossível, né? Até deixei o senhor falar, porque se eu interromper alguma coisa, atrapalha o raciocínio, que foi extremamente claro. E tem até um estudo que eu li outro dia, que acho que é de 1987, que ele pegou acho que foi uns 50 pacientes, pegou os melhores nefros dos Estados Unidos, e eles não era nem muito hipovolêmico, nem muito hipervolêmico, né? Porque aí é fácil saber, mas era aqueles que ninguém sabia direito como estava, e mandaram eles avaliar os pacientes, né? E aí, por meio de laboratório, urina 1, densidade de urina, fração de sessão de sódio, eles viam quantos que os nefros acertavam a volemia do paciente. E aí o índice de acerto foi 47%, mais ou menos. Então, é muito difícil para a gente saber onde é que eles estão, né? Mas é o que o senhor falou, né? A A gente prática tem... de vida é inviável, É, inviável. Ainda mais na sala de emergência, né? Você falar, o nefrologista vai lá tranquilo examinar o paciente, o cardiologista chega para fazer sua interconsulta, nem aí bate, né? Se você chama 2 interconsultas para o seu paciente na sala de emergência, cada uma pode falar coisas aleatórias e totalmente discordantes. É muito comum isso, né? Não tem muito como correr longe disso. boa. E isso aí é também para dá para fazer até uma zoeirinha, né? Aqueles médicos mais antigos que falam, na minha época, o exame físico era tudo. A gente fazia diagnóstico no exame físico. Também não é tão assim, né? Mas, Não. bom, como é que a gente avança aí na investigação etiológica? Então, avançando na investigação, a gente vai deixar a euvolêmica para o final, que é a mais complicadinha. Então, a gente vai tentar colocar o paciente em um dos 2 grupos. Ou ele está hipovolêmico, ou ele está hipervolêmico. Eu vou tentar colocá-lo no grupo do euvolêmico. Como? No grupo hipovolêmico, ele está tendo perdas. Ele vai ter perdas de anamnese muito claras, ele está tendo vômitos, ele está tendo diarreia, ele está tendo alguma coisa muito... Ele está tendo perda para terceiro espaço. Ele tem coisas muito óbvias e muito contundentes
na anamnese para te contar, para te estimar que esse paciente realmente está tendo uma hiponatremia hipovolêmica. Depois desse ponto, aí aqui a coisa fica um pouquinho mais de minúcia, não vai fazer tanta diferença na prática clínica, mas a literatura fala que vale a pena para você tentar diferenciar esse paciente um sódio urinário. Sódio urinário vai te colocar em perdas renais e perdas extra-renais. Eu não sou muito fã dessa avaliação, eu acho que aqui a gente não ganha muita coisa. Esse sódio urinário pode confundir mais do que ajudar, mas a gente sabe que um sódio urinário baixinho e eletrólito urinário, dica para a vida, é ao redor de 20 e 30. Se veio menor que 20, está baixo. Se veio maior que 30, provavelmente está alto. Então, menor que 20, eu vou falar que essa perda é extra-renal. Extra-renal por onde? Diarreia, perda para terceiro espaço, ou usou muito diurético e parou já por um tempo, tá? Se eu tiver um sódio urinário, vamos pôr maior que 30, maior que 40, eu vou falar que essas perdas devem ser pelo rim, perdas renais. Essas perdas renais, principalmente entre o quadro de diuréticos. Então, se meu paciente está hipovolêmico, eu entendi que ele está hipovolêmico e ele está tendo uma perda renal, eu vou entender que isso aí deve ser diurético fazendo efeito. Existem outras situações, a doença renal crônica vai poder fazer, muito no estadio mais final da doença renal crônica, pode fazer uma hiponatremia, porque esses túbulos estão tão vicariantes, estão tão atróficos que eles não conseguem mais segurar sódio. Então, eles terminam tendo uma perda de sódio, que eles chamam de uma nefropatia perdedora de sal. Eu posso ter uma situação hormonal, e aqui eu vou confundir um pouco com a euvolêmica, né? Insuficiência adrenal. Se eu tiver uma crise adrenal, eu posso apresentar como uma hiponatremia hipovolêmica secundária a perdas renais de sódio, e aí fica por aí. E o grande pepino da literatura, a bizarrice da bizarrice, é a síndrome cerebral perdedora de sal, que tem lugar que fala que ela não existe, tem lugar que fala que ela é muito rara, e tem prova que ama colocar, e a gente sempre tem que falar sobre isso. Eu vi pouquíssimas síndromes cerebrais perdedoras de sais fechadas, e a gente sempre tem dúvida se é isso mesmo ou não, mas é uma das causas de hiponatremia hipotônica com sódio urinário, aí não é aumentado, aí é muito aumentado. Aí é sódio urinário na casa dos 100, na casa dos 200 mEq por litro. Tá? Então, a gente começa indo para esse lado. Então, a gente classifica o paciente hiponatremia hipovolêmico, a gente vai tratar essa hipovolemia, e se ele continuar hiponatrêmico, apesar da reversão da redução volêmica, da hipovolemia, eu vou chamá-lo de hiponatrêmico euvolêmico. Então, a gente meio que faz uma migração de lugar. Chegou o hiponatrêmico hipovolêmico, eu dou soro, eu dou volume para esse paciente até volemizá-lo. Se ele corrigir o sódio, acabou. Era uma hiponatremia hipovolêmica isolada. Se ele não corrigir o sódio, eu vou continuar na minha investigação, porque ele deve ter alguma coisa perpetuando essa hiponatremia, e a gente vai abrir as causas lá na frente. Do outro lado, se ele vem com uma hiponatremia com volemia aumentada, ou seja, uma hiponatremia hipervolêmica, eu vou abrir chave para as doenças crônicas. Doenças crônicas é o quê? Uma insuficiência cardíaca crônica, provavelmente descompensada, uma síndrome nefrótica ou uma doença hepática muito avançada, mas que já chegou a cirrotizar, e tem lugar que coloca também uma doença renal crônica avançada. E aqui o meu problema não é em segurar sódio, é segurar, ele termina perdendo sódio, ele segura muita água, esse rim, e termina fazendo uma congestão nesse problema. Então, doença renal estadio terminal, nefropatias
estadio terminal pode ir para os dois lados, pode fazer tanto uma hiponatremia hipovolêmica quanto uma hiponatremia hipervolêmica. Isso confunde muita gente, isso aí dá muito trabalho para a gente esclarecer, mas isso depende muito dos eletrólitos urinários, que a gente lá para frente fala um pouquinho de eletrólito urinário e termina esclarecendo. Então, hiponatremia hipervolêmica, a gente vai pensar em eminentemente quatro causas: cirrose, insuficiência cardíaca, nefrótica e doença renal. Show? O que a gente vai fazer nesses pacientes? Vai tratar a descompensação da doença de base. A cirrose, eu vou compensar a cirrose. A insuficiência cardíaca, eu vou dar vasodilatador e vou dar diurético. A nefrótica, eu vou compensar essa nefrótica, eu vou dar corticoide, vou dar IECA, eu vou fazer a medida cabível para a síndrome nefrótica. A doença renal crônica avançada, eu vou tentar segurar a progressão da doença de alguma maneira, ou até chegar no finalmente da diálise, da terapia renal substitutiva. Se esse paciente, se esses 4 grupos de pacientes, corrigido a doença base, continuarem hiponatrêmicos, eu vou chamá-los de novo, agora eu vou jogar eles no grupo da hiponatremia euvolêmica, que aí sim a gente vai ter uma abordagem diagnóstica, vai ter critério diagnóstico, vai ter doença com nome e sobrenome aqui. Então, de novo, hiponatremia com hipovolemia, eu posso usar o sódio urinário para me ajudar, para perdas renais e extrarrenais, mas eminentemente eu vou tratar com soro, eu vou tratar com salina e jogá-lo no perfil da euvolemia ou corrigir esse sódio. Hiponatremia com hipervolemia, eu vou compensar a doença crônica, cirrose, IC, nefrótica ou doença renal terminal. No grupo das euvolêmicas, aí é realmente mais difícil a gente avaliar. A hiponatremia euvolêmica, a gente vai ter que ter exame que ajude a gente a trabalhar. Os exames que vão entrar na brincadeira vão ser a osmolaridade. Eu vou ter que ter uma osmolaridade para bater martelo, então eu tenho que ter uma osmolaridade sérica. Eu posso lançar mão, se eu ainda não lancei, da osmolaridade urinária. Então, a osmolaridade sérica tem que vir baixa, menor que 275. A osmolaridade urinária tem que vir alta, maior que 100, pelo menos. Se a osmolaridade urinária vier baixa aqui, menor que 100, a gente comeu bola lá em cima. Esse paciente é uma polidípsia primária e a gente está perdendo tempo. A gente tem que tratar o distúrbio psiquiátrico dele. Além disso, agora eu lanço mão de algumas outras coisas. Então, eu estou com uma hiponatremia euvolêmica na minha mão. A minha grande dúvida é se esse paciente fecha para a bendita da SIAD. Então, para fechar para a SIAD, eu tenho que ter mais alguns critérios. Quais os critérios? Eu tenho que ter uma perda urinária de sódio. O que é essa perda urinária de sódio? É um sódio urinário acima de 30. 30 é um bom número para sódio urinário. Tem consenso que fala em 40. Eu gosto do 30. O 30 não perde tanto paciente. 30 é um número feliz para a gente tirar. Só que eu tenho mimetizadores de SIAD. O que são esses mimetizadores? São as doenças da adrenal, a insuficiência adrenal secundária, principalmente. Então, a gente vai ter que pedir exames para excluir um hipoadrenalismo. Então, a gente vai pedir um cortisol sérico basal, se possível. E, além disso, eu vou ter que excluir doenças da tireoide. Eu vou pedir um TSH e um T4 livre. Paulo, o paciente veio hiponatrêmico, euvolêmico e tem um TSH de 10. Ele está com sódio de 120. Será que esses 10 de TSH não são os culpados pelo sódio dele estar baixo? Não. Já tem trabalho mostrando, já tem bastante literatura falando de forma bem contundente que para um TSH, para um distúrbio da tireoide, afetar o nível de sódio de maneira importante, esse TSH tem que estar na casa dos 50 a 100. Existe até fórmula para corrigir o sódio pelo TSH e o corte é muito alto, ou seja, eu preciso de muito TSH, eu preciso de muito hipotiroidismo para eu justificar a minha hiponatremia. Então, o TSH entre 5 a 10, um hipotiroidismo relativamente tranquilo, não justificam um SIAD, uma hiponatremia euvolêmica. Além disso,
Eu tenho que ter, para fechar o SIAD, para fechar critério mesmo, creatinina e ureia normal e ausência de uso de diurético, porque esse diurético vai estar fazendo o sódio urinário subir, então eu não posso fechar. Então, de novo, se eu tenho uma hiponatremia euvolêmica, o meu grande diagnóstico que vem para a cabeça são as síndromes chamadas de SIAD. Para fechar esse diagnóstico, eu vou ter que tirar as doenças que mimetizam a SIAD, que é a doença da adrenal, da tireoide e da hipófise, né? Uma doença, um tumor que diminui a produção de ACTH, né? Que vai fazer um hipoadrenalismo também. Eu tenho que ter creatinina e ureia normal e eu tenho que ter junto disso um sódio urinário maior que 30. Se eu tiver tudo isso, então, de novo, critérios essenciais da SIAD: osmolaridade efetiva menor que 275, osmolaridade urinária maior que 100, meu paciente tem que estar euvolêmico, meu sódio urinário tem que estar maior que 30, eu não posso ter doença da adrenal nem da tireoide, creatinina e ureia normal, ausência de uso de diuréticos. Eu vou chamar ele de SIAD. SIAD antigamente chamava de síndrome da secreção inapropriada do ADH. Esse nome mudou. Continua escrevendo SIAD, só que agora a gente lê como síndrome da antidiurese inapropriada. Poxa, que sacanagem, nefrologista adora sacanear. Por que mudaram esse nome? Mudaram por causa da fisiologia. Lembra que eu falei que distúrbios de hiponatremia têm 3 pilares. Ou a neurihipófise está entendendo errado a osmolaridade, soltando ADH demais, ou o rim está recebendo um estímulo de ADH ou de molécula parecida com ADH e segurando muita água, ou eu tenho um distúrbio da sede. Como a gente sabe, SIAD, síndrome da antidiurese inapropriada, não é só secreção de ADH. Eu tenho situações clínicas outras que a gente já vai ver que fazem peptídeos parecidos com ADH, ou até uma situação que o rim está hiperativado e termina fazendo uma ação de hiperativação dos receptores do ADH, mesmo com o ADH zerado no sangue. Então ele muda o nome para se enquadrar melhor no espectro da doença. O nome síndrome da antidiurese inapropriada é mais adequado, porque quando eu falo de síndrome de secreção inapropriada, eu entendo que o meu DH no sangue está alto. Só que quando foram olhar as cortes de paciente, viram que nem todos tinham ADH alto, por isso eles normatizam o nome para SIAD, continua a mesma sigla, só que agora a gente lê como síndrome da antidiurese inapropriada. Falando mais um pouquinho dos critérios diagnósticos, tem muita gente que gosta de falar disso, que ainda usa esses critérios. Eu não gosto de usar, eu acho que confunde, eu acho que cria anticorpo e cria, num assunto tão difícil que é distúrbio do sódio, você começar a falar dessas outras coisas só cria mais confusão. Então é o seguinte, eu vou falar dos critérios acessórios, se vocês quiserem dar um pause no banheiro, fazer alguma coisa, vai. Quando volta, a gente vai para o assunto próximo. Então, os critérios acessórios são critérios acessórios que antes as pessoas gostavam muito de trabalhar, que é o ácido úrico, a ureia, as frações de excreção na urina. Então, o ácido úrico num SIAD vem baixo, menor que 4. A ureia também vem baixa, ureia bem baixinha, menor que 20, menor que 22 de ureia. Quando eu tenho um SIAD real, eu não consigo corrigir a hiponatremia só com soro fisiológico. A fração de excreção de sódio vem alta, maior que 0,5% na maioria dos casos, maior que 1% em uma boa parte. Fração de excreção de ureia vem maior que 55%, e aqui é o pulo do gato. A fração de ácido úrico vem aumentada, a fração de excreção de ácido úrico vem aumentada, maior que 12%. E a fração de excreção de fósforo vem menor que 20. Poxa, Paulo, é um monte de fração de excreção, eu não consigo nem lembrar a primeira que você falou. O que eu guardo para a minha vida? Se for para guardar alguma coisa, guarda a fração de excreção de ácido úrico, que é alta, aumentada. Eu jogo muito, eu não consigo absorver o ácido úrico, eu jogo muito ácido úrico fora. Então, a fração de excreção de ácido úrico é alta e a fração de excreção de fósforo é baixa. Por que eu estou falando desses dois exames? O SIAD clássico, ele corrige
a fração de excreção de ácido úrico quando o meu sódio sérico corrige. Por exemplo, se eu faço uma infusão de salina hipertônica num paciente com SIAD e eu doso a fração de excreção de ácido úrico com sódio baixo e com sódio normalizado, essa fração de excreção de ácido úrico corrige com a normalização do sódio, e isso é um ponto acessório importante para bater o martelo que isso é um SIAD. Para isso que serve a fração de excreção de ácido úrico. Se ela não corrigir com a normalização do sódio, provavelmente não é um SIAD que a gente está tratando, é outro distúrbio. E a fração de excreção de fósforo é o mais importante deles, dos critérios acessórios, mas vocês ainda podem estar no banheiro, porque isso não é tão importante assim, porque ela é o único preditor de diferenciação entre síndrome cerebral perdedora de sal e SIAD. Porque às vezes a prova te sacaneia. A prova te sacaneia do seguinte motivo. Ela fala que o paciente não conseguiu aferir a volemia. A volemia dele é duvidosa. Porque a gente lembra, síndrome cerebral perdedora de sal tem hipovolemia clara. SIAD tem euvolemia clara. Só que se você não tem a volemia clara no paciente, você não pode falar se é um SIAD ou uma cerebral perdedora de sal. A fração de excreção de fósforo ajuda. Na SIAD, vem menor que 20%. Na cerebral perdedora de sal, para lembrar, ele perde todos os sais na urina. Ele perde sódio e ele perde fósforo. Então, o fósforo urinário a fração de excreção de fósforo vem maior que 20%, com certeza, nessas situações. Então, pause terminado. Aqui, critérios acessórios fechados, são critérios acessórios que quase ninguém usa, que muita gente tem ojeriza disso. Eu não gosto de ficar explorando isso aqui, mas só para a gente deixar anotado que a gente tem critérios acessórios para síndrome da antidiurese inapropriada. Feito? Feito, professor. Perfeito. E acho que sua didática é muito boa, porque eu lembro disso da aula que você dá de hiponatremia na residência. Então, esse do fósforo aí eu lembrava. Bom, acho que dá para a gente finalizar esse episódio. Esse foi denso. Mas vamos resumir. O professor Paulo Lins começou falando da fisiologia do sódio. Lembrar que o sódio regula a tonicidade vascular e celular do corpo humano. Trabalhar com sódio é trabalhar com potássio e água também. E o principal hormônio é o ADH. Ele vai ativar a reabsorção de água no duto coletor no rim. A hiponatremia é classificada de acordo com o sódio no sangue, que é de 135 a 130 é leve, de 129 a 120 é moderada, e menor que 120 é severa. Também pode ser dividida em aguda versus crônica, que a gente estabelece um tempo de 48 horas. Mas, de acordo com os mais novas recomendações, é para entender que se o paciente tem sintoma grave, é para entender como agudo. E a gente usa o tempo 48 horas porque é o tempo que a gente sabe que o cérebro demora para se adaptar a nova osmolaridade, a partir dos esmóis endógenos. Essa adaptação, se eu acabar corrigindo muito rápido, pode levar a mielinólise. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo de duração. A hiponatremia também pode ser dividida pelos sintomas. Sintomas leves são acidentes de carro, coordenação, alteração da marcha, quedas, muitas vezes quase imperceptíveis. Sintomas moderados já começa a náusea, confusão mental, cefaleia. Sintomas graves são vômitos, cefaleia muito intensa, rebaixamento de consciência importante, crises convulsivas. A hiponatremia agora tem que ser classificada também pela etiologia. E a gente pode começar a etiologia por hiponatremia hipertônica, que são geralmente as hiperglicemias, o manitol e a glicina, geralmente associada a procedimentos zoológicos. Temos também a hiponatremia isotônica, que na verdade é um erro da máquina. A máquina não conta os lipídios nem a hiperproteinemia. Então, pacientes com hiperlipidemia, principalmente triglicerídeos, e hiperproteinemia, como por exemplo mieloma múltiplo, a máquina não leva isso em consideração e faz o cálculo errado, levando a uma hiponatremia, mas que a tonicidade está correta. Então, a hiponatremia isotônica. Uma forma de driblar isso aí
é solicitar uma gasometria com sódio. Obviamente depende do gasômetro. Por outro lado, a gente tem a hiponatremia hipotônica, tá? O que acontece na hiponatremia hipotônica? A osmolaridade, ela é baixa, tá? E aí, ela é realmente hipotônica, a osmolaridade é menor que 275. Primeira coisa, olhar a urina 1 e a osmolaridade urinária. A urina 1 vai vir diluída, né? Menor que 1.010, 1.05, e a osmolaridade baixa. A urina vai estar diluída, ou seja, menor que 100. Isso significa que o paciente está bebendo água demais, seja cerveja, seja chá e torrada, seja polidipsia primária. Agora, a osmolaridade está alta, vamos avaliar a volemia do paciente. Lembrar que isso é muito difícil, tá? Se não der para avaliar, se não tiver no extremo, joga num dos grupos e trata, né, considerando esse grupo. Lógico, sempre prestando atenção no sódio. Se der errado, você vai para outro grupo. Mas se você conseguir ver que o paciente está hipovolêmico, pede o sódio urinário. Se for abaixo de 20, a perda é extra-renal, porque o rim está funcionando, o rim está retendo sódio. Se for maior que 40, são perdas renais, geralmente diurético, mas pode ser até doença renal crônica, uma coisa chamada nefropatia perdedora de sal. A exceção disso tudo é a síndrome cerebral perdedora de sal, que é o sódio urinário vem muito alto, certo? Agora vamos supor que o paciente está hipervolêmico. Aí é mais fácil, né? É síndrome nefrótica, é cirrose, é IC e até doença renal. Agora, euvolemia tem algumas outras causas. CIAD, hipotireoidismo, insuficiência adrenal. E CIAD lembra sempre das medicações e na lista de medicação do paciente. Agora a gente pode respirar. Não perca o próximo episódio, que a gente vai falar do tratamento da hiponatremia, que na sala de emergência é extremamente importante. Muitas vezes essa questão do diagnóstico fica mais para a clínica médica, né? Mas muitas vezes o pessoal da emergência tem que começar a já pensar na diferença, nos diferenciais. E então, para quem não segue o professor, @nefronews ou @paulolins, certo? Certo. Obrigado. Então, até a próxima. Próximo episódio aí a gente encerra sódio. Beleza.